Olá. Dando prosseguimento, então, à aula sobre acumulação primitiva, é importante delinear como Marx, na sua obra, ele, num primeiro momento, identifica como foi criada propriamente essa classe despojada dos seus meios de sustento, e num segundo momento, como que foi criada a classe que concentrou propriamente os recursos. Né? Então, os capítulos 2 e 3 se dedicarão a este processo da expropriação dos antigos produtores. Né? O capítulo 2 ou melhor, capítulo não, né? A parte 2 e a parte 3 do capítulo 24. A parte 2 é a expropriação da população primitiva e a parte 3 é a legislação sanguinária. Bom, vamos lá. Marx usa como exemplo paradigmático o exemplo inglês, ainda que ele situe alguns outros processos, como o processo holandês ou até mesmo o processo francês. Ele se utiliza do processo inglês, uma vez que na Inglaterra, onde ele identificava que se encontrava o capitalismo na sua forma, digamos, mais acabada, né? E assim sendo, seria a forma modelar aí do desenvolvimento histórico. Claro que houve fluxos e refluxos, claro que alguns outros locais tiveram características muito determinadas ali por circunstâncias, enfim, mas o exemplo inglês é realmente um exemplo bem rico, né, para ilustrar como se deu esse processo de expropriação desses produtores. Inicialmente, né, cabe-se colocar o seguinte: estamos falando do modo de produção feudal. No modo de produção feudal, né, temos que lembrar que o servo ele era, digamos, não somente um possuidor, um tributário, mas ele era um copossuidor dos bens comunais. Né? Ele possuía a terra não no sentido de propriedade. Não, o que é uma propriedade? Veja como o conceito, mesmo, ele é um conceito dialético. Propriedade é aquilo que eu consigo me alienar para dizer. Bom, vou reformular. Como que eu posso dizer que algo é meu? Algo é meu se eu consigo dispor de algo para chegar e, por exemplo, vender esse algo. Né? Se eu não tenho a propriedade de determinado bem imóvel ou móvel, enfim, eu não posso vender este bem imóvel ou este imóvel. Né? Mas, digamos, eu tenho a posse. O que significa a posse? A posse significa que eu posso usufruir dos frutos que, por exemplo, no caso da terra, a terra dê. Então, eu não poderia, esse servo, ele não poderia chegar e se alienar da terra, ou seja, ou vender esta terra, trocar essa terra, fazer uso dessa terra de maneira a obter algo em troca por ela. Mas ele usava das coisas da terra. E conforme foram aparecendo as primeiras cidades, cada vez mais, havia um espaço propriamente de liberdade para onde este servo poderia ir. Então, todo aquele processo sobre as relações servis de produção, que estavam muito presentes no século XII, por exemplo, aquele processo foi se atenuando. Né? Então, é aqui agora que os liberais, né, jogam os seus preceitos. Eles vulgarizam a concepção de capitalismo como se fosse algo que estava ligado à quantidade de terras que alguém tivesse. Em grande medida era isso, mas estava muito ligado também à quantidade de pessoas ligadas a essa terra. Um exemplo muito paradigmático: o Japão medieval. O Japão medieval não tinha grandes extensões de terra, mas dependendo de o que cada senhor local dispunha em termos de quantidade de forças, de braços para trabalharem naquele espaço, mesmo que diminuto, no caso japonês, né? Ele seria mais ou menos forte. Né? Então, veja como é muito difícil, né? É muito fácil ser liberal às custas da Idade Média, mas quando a gente vai fazer um exame histórico, a gente vai ver como que esses caras não entendem nada do que estão falando, né? Então, a questão não é, esse cara tinha muita terra, então ele tinha muito...
Não, tinha ainda relações feudais, então a gente tem que levar em consideração as pessoas que estavam naquela terra. Tá? Marx identifica, então, que a revolução que vai transformar pela primeira vez esse modo de produção feudal, que está em decadência, como a gente estava discutindo, enfim, vai ser uma revolução que ocorre entre os séculos XV e XVI, mais ou menos. No caso, ele está examinando o modelo inglês, então eu vou me deter no modelo inglês. Então, o que vai acontecer? Grande parte da criadagem doméstica daqueles castelos e tudo vai ser dispensada, né? Claro que uma parcela fica, mas uma boa parcela dessa criadagem doméstica que, segundo se colocava, estorvava a torre e a casa, né? Essa criadagem senhorial, essa criadagem que existia, de repente ela é lançada no mercado de trabalho. Não só a que ficava nos castelos, mas até uma outro tipo que fazia intermediação com a parte do plantio. Então, uma boa parcela dessa criadagem ela vai ser lançada aos postos de trabalho, né? É, na verdade, isso estava acontecendo num momento em que, concomitantemente na Inglaterra, crescia o processo das manufaturas de lã. Como eu falei, estamos falando aqui de uma transição entre o século XV e XVI. Nesse momento, entre os séculos XV e XVI, estamos falando entre os anos 1400 e 1500, vão ser os primeiros impulsos, propriamente depois da chamada Guerra das Duas Rosas, para um modelo de tipo mais pré-capitalista mesmo. Tanto é que eu faço essa diferenciação entre o que foi a expansão marítima propriamente espanhola e portuguesa, que ocorreu um pouquinho antes, né? E a expansão marítima inglesa já bastante marcada por um processo pré-capitalista, manufatureiro, enfim, por exemplo, no final do século XVI, no próprio final do século XVI. Mas diante da expansão das linhas de manufatura de lã, essa criadagem que existia em torno desses lotes de terra vai servir, né, para essas cidades nascentes como uma incipiente forma, um incipiente grupo de trabalho que vai, em parte, não vai ser toda essa criadagem que foi ser lançada para enfim, que se saiu daquele modo de produção feudal, que vai ser incorporada nas manufaturas, mas em parte vai, né, vai ser incorporada. Aquelas terras que antes eram cultivadas, então, por grandes quantidades de camponeses, né, porque eu tinha, talvez na minha expressão, pareceu que a criadagem estava apenas ligada à sociedade do castelo, mas é o castelo, digamos, e as terras em torno dele. Então, grande parte dos camponeses, né, que estavam ligados em alguns momentos a esses grupos, eles foram lançados aí a, ao deus Dará, né, e aqueles espaços que eram espaços de colheita viraram espaços, por exemplo, para pastagem de ovelhas. Né? Bom, nesse sentido, uma boa parcela, por exemplo, das antigas casas, dos antigos vilarejos desses camponeses foi expropriado. E aí, num contexto em que ainda as relações capitalistas não estavam dadas, né, o fato dessas casas, dessas quintas dos camponeses terem sido arrasadas, acabou levando a que se forçasse a que novas habitações fossem construídas propriamente para o abrigo desses camponeses que estavam saindo dos seus antigos espaços de produção. Né? E no local, em vez de espaços de produção, como eu falei, vão ficar pastagens de carneiros e ovelhas que vão fornecer a lã, né, para as manufaturas laníferas da Inglaterra. Né? Mas isso vai constituir o quê? Uma boa parcela de pessoas que cada vez mais vai estar empobrecida. E isso é um elemento novo, né, que está sendo colocado cada vez mais. Aqueles antigos camponeses expulsos do espaço em que trabalhavam, né, tá, eles vão ficando cada vez mais empobrecidos. Isso em terras que, digamos assim, pertenciam a um determinado senhor feudal, enfim, né? E aí esse senhor feudal vai começar a criar ovelhas onde antes existiam pessoas, né?
É, a legislação nessa época assegurou que as novas habitações tivessem regulamentadas, pelo menos regulamentados 4 acres, para que 4 acre é uma medida de terra, né? Para que o trabalhador pudesse plantar pelo menos um pouquinho para o seu sustento. Veja, isso no século XVI. Hoje em dia, se alguém tem alguma coisa com mais de 30 metros que seja da propriedade da pessoa, em termos de classe trabalhadora, já está se considerando, principalmente nesses países em que a especulação imobiliária é um absurdo, já é considerado uma pessoa que está no que a gente chama de classe média, né? Porque ali ainda se garantiam uns 4 acres para ele. Claro, ele não conseguiria com esses 4 acres produzir, ainda precisa vender e garantir alguma coisa, mas ele conseguiria minimamente alguma coisa, né? Hoje em dia não tem nem isso. Então, é uma época de transição, então a legislação garantiu esses 4 acres. Então, imagina o quanto que esses produtores já não tinham a mais para que uma legislação que foi considerada ultra severa e ultra responsável pela pobreza que veio depois, garantia 4 acres de terra para a pessoa, enfim, nos novos espaços que ela fosse viver. Bom, a reforma protestante, ela também teve um papel importante nesse processo. Por quê? Porque com a reforma, principalmente na Inglaterra, grande parte dos bens da igreja foram expropriados. Os bens da igreja acabaram ficando com o Estado, que acabou vendendo esses espaços de terra a um preço super vil para esses senhores grandes donos de terra que existiam na Inglaterra. Isso estou falando lá na época de Henrique VIII, né? Henrique VIII, Elizabeth, mais ou menos, né? Então, cada vez mais vai se atacando os bens do próprio clero. Uma parcela desse próprio clero também acaba por se tornar proletarizada, acaba por não conseguir mais viver daquelas benesses de que a igreja, aquela antiga senhora feudal, vivia, né? E, havendo espaço para a retirada de terras, para a expropriação de terras do próprio clero, havia espaço para a retirada de terras dos próprios camponeses, a propriedade dos camponeses pobres, né, que também, em parte, era garantida pelos dízimos, também, em parte, havia ali terras da igreja em que os camponeses trabalhavam, a igreja era uma senhora feudal, estes camponeses também foram expropriados das suas terras e mais pessoas foram lançadas à, à pauperização, a esse processo de empobrecimento, né? Soma-se a isso que a gente acaba conhecendo como as enclosures. O que são as enclosures? Enclosures são os cercamentos. Nessa época medieval existiam as chamadas terras públicas. Então, aquelas terras públicas, principalmente onde estavam concentrados os yeomen, Y-E-O-M-E-N, né? Então, os yeomen, que são esses pequenos camponeses que existiam até mais ou menos o século XVII. No século XVIII eles já vão estar exterminados como grupo. Mas esses pequenos camponeses que ainda subsistiam, porque veja, uma parcela daqueles senhores, aqueles barões, expulsou então os camponeses dos seus territórios para criar pastagem de ovelha. Agora o Estado expropriou o território da igreja e, em grande medida, muitos camponeses que trabalhavam nesse território da igreja também foram alijados daquela terra. Né? Mas existiam ainda territórios que eram territórios públicos, eram terras do Estado, né? Do reinado da Inglaterra, que eram estados, que eram espaços em que os camponeses faziam uso para também um plantio, para a sua produção e tudo. Com o tempo, foram estabelecidas as chamadas enclosures, que são os cercamentos, foram colocadas cercas e expulsos estes yeomen daqueles espaços. Né? A não ser na época da Revolução Puritana, e aí realmente a Revolução Puritana e o Oliver Cromwell era um representante desses pequenos manufatureiros, desses pequenos camponeses, né, esses médios camponeses. A não ser nesse espaço, em todo outro momento na Inglaterra, houve um predomínio
aí da grande propriedade. Ainda mais quando veio, em seguida, a Elizabeth, a turma do Carlos I, James I, contra a qual será debelada a tal da Revolução Inglesa. Isso será um tema de outras aulas, enfim. Mas, então, os Stuart, de maneira geral, eles vão praticamente legalizar a usurpação, né? Que vai cada vez mais ser realizada sem qualquer tipo de passagem pelo parlamento. Se antes, minimamente, quando se fazia uma usurpação, havia ali um aval do parlamento, agora, aquelas terras que eram públicas, que estão sendo apropriadas pelos grandes senhores, grandes fazendeiros, aquilo vai ser feito à torta e à direita. E com isso, os yeomen, que são os pequenos produtores, que em grande medida tinham aderido ao protestantismo, porque acreditavam que com isso poderiam ficar isentos de algumas das taxas que lhes eram cobradas pela igreja, tiveram seu revés, porque aí, com a sua adoção ao protestantismo, e o protestantismo arrasando com as terras da igreja, né, eles ficaram meio que sozinhos naqueles pequenos lotezinhos de terra, ou naqueles espaços de terras públicas que eles plantavam, e em menos de 2 gerações eles já tinham sido completamente despojados por uma nova aristocracia latifundiária que era aliada natural de uma bancocracia, que era aliada natural de um grupo propriamente financeiro, né? E que estava cada vez mais fazendo da terra um artigo de comércio, operando uma transformação dessa terra, tal como ela era colocada na época ali do feudalismo, na época da medievalidade, né? Então, a propriedade comunal, né, era uma velha instituição germânica que existia, né, e que aí, por conta dessas violentas usurpações, e cada vez mais se associou àquela comuna, àquela vida comunitária, uma vida atrasada, uma vida tradicional, e que precisava dar espaço a uma nova e dinâmica vida, que era uma vida propriamente burguesa e tal, ainda que ela não se revestisse completamente com esse discurso, mas já estava começando, pelo menos no século XVII, né? E houve atos de rapina que, enfim, acabam consolidando por vias extralegais este roubo cometido das terras comunais, né? E essa apropriação dos yeomen, que vão desaparecer completamente no século XVIII. Né? A riqueza nacional, cada vez mais, vai ser a base da pobreza da população como um todo. Né? Por fim, Marx identifica um outro processo que está associado principalmente às terras da Escócia, da Irlanda, que ele também menciona, que é o chamado clearing of states, né? Que vai ser a expropriação dos cultivadores, né? Que são propriamente desses outros territórios, da Escócia, da Irlanda, enfim, e que vão, enfim, arrancar os camponeses dos seus pequenos espaços de terra, e aí vão transformar uma parte desses camponeses em assalariados capitalistas, e uma boa parcela vai para as cidades. Vejam, inclusive há até uma operação que ocorre que, quando há uma expropriação propriamente da Irlanda, né, das terras altas irlandesas, enfim, se num primeiro momento, no caso da Escócia, se permitiu que essas pessoas se dispersassem, e algumas até saíram propriamente da Grã-Bretanha, quando houve a expropriação dos camponeses irlandeses, enfim, do século XIX, essa expropriação, né, então veja que a expropriação ainda continuou, mesmo depois das relações capitalistas terem se consolidado. Né? Então, essas expropriações elas se deram, e esses camponeses foram impedidos de saírem propriamente da Grã-Bretanha, ou seja, eles teriam que ficar na própria Grã-Bretanha, acabaram indo às cidades, ou seja, está cada vez mais se forçando aquele camponês a se proletarizar e ir para uma vida urbana. Né? No lugar desses espaços, né, em que acontecem idílicas histórias românticas, né, que acontecem muitos romances, muitos
contadores de história usam esse espaço idílico da Escócia como um espaço para os seus, né, para escreverem ali suas novelas, enfim. É, esses espaços vão virar um espaço de caça, né? Então, vão liberar para cada vez mais os animais ocupar aqueles espaços, né? Fazões, raposas e tudo. E aí, cada vez mais, a partir do século, principalmente 18, 17 já começa, mas no 18, principalmente, aquilo vira um espaço de caça para aquela nobreza emburguesada inglesa, brincar de vez em quando com seus cachorros galgos e ficar procurando fazão, e ficar procurando raposa e fazer suas operações de caça, né? Nos Highlands, que antes eram usados para produção de comida, que era a produção de subsistência, né? Então, Marx conclui esse capítulo falando os despojos dos bens da igreja, a alienação fraudulenta dos domínios do Estado, a pilhagem dos terrenos comunais, a transformação usurpadora e terrorista da propriedade feudal e mesmo a patriarcal em propriedade privada moderna, a guerras cabanas, né, foram os processos idílicos da acumulação primitiva. Conquistaram a terra para a agricultura capitalista, incorporaram o solo ao capital e entregaram à indústria das cidades os braços dóceis de um proletariado sem lar, sem pão. Né? Então, mas como que aquele proletariado, que até então tinha um modo de vida bastante voltado àquela vida do campo, trabalhava para si mesmo, dispunha dos seus próprios horários, enfim, como que ele aceitou se sujeitar àquelas relações novas que cada vez mais estavam se impondo à força, digamos assim, né? E aí que entra capítulo, a parte que ele chama de a legislação sanguinária contra os expropriados. E o que acontece? Essas pessoas, cada vez mais, já começa no Henrique VII, tá? Mas cada vez mais, essas pessoas que estão expropriadas, elas vão ocupando os espaços urbanos. Nesses espaços urbanos, né, uma parcela deles, de início, foi absorvida por essas manufaturas nascentes. Mas, cada vez mais, uma boa parcela começou a viver na rua de, enfim, tentar ali a vida de qualquer forma, por vezes até praticando um roubo, né? Então, novamente, né, a razão daí de um aumento, talvez, de uma criminalidade esteja diretamente ligada a esse processo de expropriação e de ausência, propriamente, de recursos para que a pessoa consiga se manter. Né? Então, cada vez mais, a partir do século XVI, começou a se colocar uma legislação contra a vadiagem. Então, a pessoa que era encontrada vadiando, né, o que era considerado vadiagem, a pessoa que não está trabalhando, que está aí lançada, né, ao léu, tudo. Alguns eram mandados para a Nova Inglaterra, né, como eram chamadas as 13 colônias, mas muitos também eram se a pessoa chegasse, se uma, um, um indivíduo chegasse e falasse assim, esse cara, ele trabalhava para mim, né? E agora ele é um vadio. Então, se eu denuncio alguém como um vadio, eu posso me valer daquela força de trabalho e essa força de trabalho começa a trabalhar para mim. Então, bastava que alguém falasse que um pobre coitado, e claro, dependia de quem falasse, não era qualquer pessoa que falasse. Normalmente, um dono ali de uma manufatura, alguma coisa assim, né, algum comerciante mais rico, tal. Se ele falasse determinada questão, ele poderia usar do trabalho de uma pessoa que foi denunciada como vadia. Se essa pessoa tentasse sair daquela opressão que ela de repente se viu, porque veja, a pessoa ainda não tinha uma disciplina de trabalho. Imagina como que eram esses camponeses, eles passavam uma boa parcela da vida, ainda mais aqueles yeomen que viviam naqueles espaços comunitários, repartiam as coisas, enfim, uma parte da vida deles era dessa questão era a partilha realmente dos recursos, né? Então não tinha muito como, né,
esse cara, de repente, se vê numa situação em que ele tem que trabalhar 8 horas por dia, né? Essa situação de, um, de uma escravização assalariada, ao qual a gente está acostumado, na verdade, teve que ser imposta, né? Se o avô não aceitou, o pai era desconfiado, o filho já fica dócil. Então, em cerca de 2 gerações, você disciplina a partir do quê? Do cacete. Se a pessoa chegasse, por exemplo, e não quisesse fazer o trabalho para determinada outra pessoa, e ela fosse encontrada, ela poderia ser açoitada. Inclusive, depois, em determinados momentos, um pedaço da orelha dela poderia ser retirado. Se ela fugisse uma segunda vez, por exemplo, e fosse identificada, ela seria tratada como traidora do Estado e poderia ser executada, simplesmente. Então veio essa lei sanguinária por parte de Henrique VIII, por parte de Elizabeth, Eduardo VI, né? Os mendigos sem permissão, a lei de Elizabeth. Os mendigos sem permissão e maiores de 14 anos deverão ser severamente açoitados e marcados com ferro em brasa na orelha esquerda, se ninguém quiser tomá-los a seu serviço durante o período de 2 anos. Ou seja, era uma disciplinarização forçada para que essas pessoas vendessem sua força de trabalho para alguém, né? Ou começassem a vender sua força de trabalho, numa época de desenvolvimento ainda das manufaturas, né? Então, com o tempo, vai surgindo essa relação cada vez maior entre de imposição cada vez maior do burguês sobre ou desse proto-burguês, né, manufatureiro, que ainda não é um burguês na época da manufatura, e sobre os produtores, né, sobre os antigos produtores. A nascente burguesia, então, cada vez mais vai se utilizar daquele Estado, né, que vai intervir profundamente. Veja, os liberais eles são muito esquecidos, parece, né? Vai se utilizar cada vez mais daquele Estado para quê? Para regular os salários. Por exemplo, o Estado cada vez mais vai impedir um salário acima de determinado valor. Ou seja, se estabelece não um salário mínimo, mas um salário máximo. Acima daquele determinado valor não se pode pagar. Mesmo que houver ali um manufatureiro, porque, veja, algumas relações, algumas manufaturas poderiam ter uma maior disposição de mão de obra do que outras. Principalmente manufaturas que, por simplificarem muito o processo de trabalho, conseguiam, com isso, fazer com que mais pessoas fossem incorporadas ao processo de trabalho, porque a operação era relativamente muito simples, né? Mas manufaturas que ainda exigiam de um trabalho um pouco mais elaborado poderiam ter, né, menos pessoas à disposição. E não era aquele cara que acabou de sair de uma relação, né, no campo, tudo que consegue vender ali a sua mão de obra e tal, e servir a um manufatureiro, né? Então, depois eu entro nas diferenças entre manufatureiro e industrial, enfim. Então, cada vez mais, essa foram se estabelecendo essas leis mínimas de salário para rebaixar o salário ao máximo, né? Então, essas leis que falavam assim, ó, você não pode dar um salário acima disso aqui, né? É claro que o manufatureiro que assim o fizesse, ele não ia ter uma sanção propriamente penal, ele ia ter uma sanção civil, ele teria que pagar um valor, enfim, né? Mas vejam que, por um outro lado, os trabalhadores eles têm sanções de tipo penais, né? Então, cada vez mais vão ficar claras as situações de uma diferença de classes e cada vez mais se coloca uma situação de classe, né? Porque você começa cada vez mais a perceber, bom, esse cara tem uma legislação e eu tenho outra, né? Cada vez mais vai ficando escancarada a discrepância, a diferença de classe, até o momento em que vão se proibir, por exemplo, as trade unions, as formas de associação entre os grupos populares para exigirem melhores condições de trabalho, né? Bom, com isso também faço um pequeno intervalo para chegar à fase final, porque se eu falei, por um lado, de como se cria o trabalhador, digamos assim, e esse trabalhador
duramente disciplinado por leis selvagens a trabalhar para os manufatureiros, agora tem que explicar como nasceram esses burgueses, como é que eles vão ficando cada vez mais ricos, né? Então, com isso, aí sim eu consigo concluir todas as nossas conversas.